Tá no ar mais uma edição do Virada Paulista Podcast, episódio 74, se eu não estou enganado. Eu sempre esqueço qual episódio que a gente tá, mas por enquanto é 74. Se não for, ali na thumb, no título vai estar 75. Mas é isso aí, um episódio para a gente poder falar sobre as diretorias dos 4 times grandes de São Paulo, né? Já que a gente está na espera aí para o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Água Santa e Palmeiras. Então não tem muito assunto, então vamos falar sobre as 4 diretorias que, apesar de uma ou outra ter pontos positivos, elas têm bastante pontos negativos, né? E para falar sobre esse assunto, está aqui comigo ele, diretamente do Canadá, Levi Jambeira. Fala, rapaziada, tudo bem? Como o Guilherme disse, não tem muitos assuntos aí para a gente poder discutir hoje, debater sobre os 4 equipes aí que a gente realiza episódio todos os finais de semana, meio de semana ou qualquer dia da semana. Mas então a gente vai fazer esse episódio aí especial das diretorias para ver qual é a opinião de cada um, com participação especial dos outros participantes, através de vídeos gravados por eles mesmos. A gente vai ter, como o Levi já adiantou, né? Vamos ter 2 participações especiais. Uma do Bruno, do canal Palmeirense de Verdade. Ele tem o próprio canal dele também, né, que me fugiu aqui da memória e eu não consigo ver porque eu tô gravando pelo meu celular. Então, Bruno, desculpa aí. Mas eu vou colocar na edição aí o nome do seu canal. E também pelo Gabriel, do Sincero Santos, lá, parceiros da nossa página no Instagram. E também parceiros de podcast, né? A gente não conseguiu nenhum parceiro para gravar sobre o São Paulo e sobre o Corinthians. O Corinthians, a gente conseguiu um parceiro recentemente, mas ainda tá no começo ali da relação, então a gente ainda não abusou muito. E o do São Paulo, a gente tentou, mas foi um pouco complicado, mas acabou não dando certo. Mas a gente tá aqui, né? A gente não podia mais adiar esse tema, até porque a gente não tem muito o que discutir. Então, bora lá, Olivizão. Vamos começar agora de vez o podcast, né? Sem enrolação. Vamos começar falando de qual diretoria. Qual diretoria você quer falar primeiro? Não sei, mano. Pode fazer. Minha mãe mandou escolher primeiro. Vamos tirar já o primeiro, os que a gente não tem vídeo pra gente falar? Ou vamos intercalar o que tem um vídeo não? Vamos começar falando da diretoria do São Paulo. Diretoria do São Paulo, que é uma diretoria que é muito, mas muito criticada, principalmente pela postura do seu presidente, né? O presidente do São Paulo ganhou um apelido carinhoso chamado de presidente blogueirinho, né? E não é à toa, porque ele aparece muito nos momentos bons do São Paulo, ele responde muito os torcedores em rede social, e aí o São Paulo acaba que tá nessa fase que, não fede, não cheira. É uma fase do São Paulo que não tem como falar que é vitoriosa, apesar de ter vencido um campeonato paulista, né? Mas, perdeu um paulista de forma vergonhosa pro Palmeiras e também perdeu uma sul-americana, né, de forma não vergonhosa, mas bem triste pro Independente Del Valle, né? Levi, o que você tem para dizer sobre essa diretoria do São Paulo, sobre a postura dela, e se você acha que ela está fazendo certo com o Rogério Ceni no momento, em manter o Rogério Ceni, já que ela apostou muito, né? Eles apostaram muito no Rogério, não demitiram ele no início da temporada, não demitiram agora e contrataram praticamente um time novo para ele. Eu acho que a confiança da torcida do São Paulo no Rogério Ceni, junto com a diretoria, bom, agora eu acho que a torcida tem menos confiança do que a diretoria, mas eu acho que isso se dá muito em conta do investimento que a diretoria fez no Rogério, de trazer os jogadores que ele queria, ou seja, o Rogério quis os jogadores, alguns deles aí como o nosso querido Wellington Rato e o outro, por exemplo, é o atacante David, que são pedidos exclusivos, o Rogério e a diretoria trouxe. Isso mostra que a diretoria está bancando o Rogério Ceni e é uma decisão que vai contra uma parte da torcida, que tem o Rogério Ceni já como um ídolo eterno como jogador, mas como treinador é outro Rogério Ceni e já trata ele de forma como
ele pode ser descartado. E outra parte da torcida não consegue desgrudar desse apego ao Rogério Ceni como treinador e como jogador. Então acredito que a diretoria está sim apostando no Rogério, que é polêmico, mas que a gente só vai ter uma resposta mais concreta, eu acredito que ao final da temporada, que a diretoria deve bancar o Rogério Ceni por mais algum tempo. Sobre alguns outros assuntos, eu acredito que a diretoria de São Paulo é uma diretoria meio controversa, se podemos dizer assim, porque é uma diretoria, como você falou, que vem aparecendo muito nas redes sociais, o presidente vem muito dialogando ali com torcedores, ou algo assim, se podemos dizer, né, com pessoas que querem falar com ele através das mídias sociais, mas a gente sente aí também que uma diretoria que deixa a desejar em outros sentidos. Então, às vezes em pronunciamentos quando é necessário, ou às vezes mesmo em momentos que o time precisa que a diretoria apareça mais, né? Não só dentro de campo, nos aspectos dentro de campo, mas outros aspectos fora dele também. Bom, acho que uma grande mudança que teve recente agora, né, que foi proposta pela diretoria, estava sendo muito questionada pelos torcedores, é o departamento médico, né? O departamento médico do São Paulo, acho que estava fazendo um trabalho que não estava agradando muito a torcida, até porque esse ano foram 16 lesões. Então tem muitos jogadores no DM, muitas lesões graves que vão tirar jogadores por muito tempo. O Wellington fez cirurgia, o Galopo vai precisar fazer cirurgia. Então são jogadores importantes. O Wellington é titular, o Galopo começou muito bem no Campeonato Paulista. E você perde alguns desses jogadores e no jogo que perdeu o Galopo, o Wellington Rato e tal, não adianta botar a culpa no gramado, que também eu acho demais, né? Que é gramado sintético, muita gente achou que foi isso que machucou os jogadores. Eu acredito que não, acredito que realmente é um trabalho que não estava sendo realizado de grande forma, assim, e acho que é necessário mudar. Teria que mudar, porque tô lendo aqui no GE, aqui, ó, essa temporada, ela é uma das que o São Paulo mais teve lesões, se você envolver de 2017 até agora, essa segunda temporada que o São Paulo mais teve lesões no início de temporada. 2017 foram 17 e esse ano foram 16. Então, você acha que o São Paulo fez certo, Levin, trocar o departamento médico? Você acha que era necessário? Ou você também vai botar a culpa no gramado? Não, eu acho que sim, é necessário mudar o departamento médico. Isso acontece com alguns equipes da Europa, que os torcedores tanto criticam o departamento médico ou dizem que tem membros do departamento médico que estão há muito tempo na equipe, então acaba como ficando uma situação meio massiva, né? É melhor trocar, e o São Paulo acho que adotou esse método e fez a troca, mas ele fez a troca por completa, né? Não trocou só um profissional de alguma área específica, não. Ele trocou ali todos que foi possível, e eu acredito que isso sim vai trazer resultado a um período mais longo, né? Se podemos dizer assim, durante toda a temporada. O São Paulo, essa diretoria, eu acho que ela fez certo, né, em demitir esse departamento médico. Precisava de uma renovação, porque não estava dando certo, alguma coisa estava muito errada ali, os jogadores se machucavam demais. Isso é além da conta para o início de temporada. É demais você botar ali a culpa na falta, né, de preparo ali no início de temporada, que é onde se machuca bastante, porque o jogador não está ainda com ritmo de jogo e acaba tendo muitas lesões. E eu acho que eles fizeram certo. Mas para compensar alguns erros que já está acontecendo há bastante tempo, né? É uma diretoria muito criticada, uma diretoria em que contrata muitos jogadores, mas alguns investimentos são questionáveis, né? Alguns investimentos não dá para entender. A torcida está pegando muito o pé no Mendes, que chegou, o Jackson Mendes, bateu o pênalti mal, ele até começou bem e tal. É um São Paulo que tenta investir muito, está atrás do Jamerson, agora do Guarani, tem a concorrência do Santos.
e provavelmente, se for concorrer com o Santos, vai ganhar, mas pô, eu acho que o São Paulo tem que investir melhor esse dinheiro. O São Paulo tem gastado muito dinheiro em jogadores que talvez não vão resolver. Na última temporada, eu acho que o maior investimento do São Paulo foi o Galopo. O Galopo começou a responder agora, infelizmente teve a lesão. Ali foi um acerto da diretoria, mas pô, tem algumas contratações, tipo, pô, se trazer o Caio Paulista, aí tem o Marcos Paulo que não joga, que tem a treta com o Rogério Ceni lá, teve toda essa discussão. E aliás, a gente pode até comentar sobre isso rapidão, Levi. Eu não sei se você viu, mas pô, teve uma treta ali entre Marcos Paulo e Rogério Ceni. Marcos Paulo postou alguma coisa na internet que o Rogério não gostou, meio que uma indireta pro Rogério porque ele não joga. Ele não joga e aí o elenco ficou do lado do Marcos Paulo e não do lado do Rogério. E a diretoria deu respaldo pro Rogério. Você acha que a diretoria fez certo? Porque se você pensar, pode ser que agora os jogadores não estejam mais na mesma sintonia que o Rogério Ceni. Não sei, essa é uma resposta que eu não sei de dizer. Aí, no final da temporada, eu vou conseguir responder melhor se a diretoria fez certo de estar do lado do técnico ou se a diretoria deveria estar do lado do jogador. Mas isso é claro que ela está dando respaldo pro técnico agora e por isso que ficou do lado do técnico, né? Então vamos ver o que... É uma situação que tem que dar tempo, cara. Tempo pro tempo. Não tem como pegar e cravar aqui alguma coisa que pode ficar marcada nas minhas cravadas, sendo que eu não sei se o que vai acontecer. Então eu vou ficar em cima do muro, vou responder que não sei, e que no final da temporada a gente vai ver quem estava certo, se era a diretoria ou se era o elenco do São Paulo, que é muito duvidoso também. E como acontece no Tottenham do Antônio Conte, a culpa sempre é da diretoria e do técnico, e nunca é dos jogadores. Isso acontece em todas as equipes do Brasil, incluída nas 4 equipes que a gente vai falar hoje. Então, vamos esperar do final da temporada para ver quem está certo ou quem, né, aparentemente está no melhor lado da situação. Antes que a gente pule para o próximo time, que eu acho que a gente já definiu mais ou menos essa diretoria de São Paulo aqui, para mim, nota 4, 4,5, não é uma diretoria, não está fazendo milagre, ele está cambaleando ali para fazer o time ser minimamente competitivo e muitas vezes tem fracassado. Bom, bora lá, vamos falar do segundo time agora, vamos falar do Palmeiras. E, bom, trouxe aqui nosso parceiro Bruno, fez um vídeo pra gente especial aqui, falando um pouco sobre a gestão da Leila no comando do Palmeiras. Olá, podcast Virada Paulista. O meu nome é Bruno e eu vou falar sobre a diretoria do Palmeiras. O Palmeiras vive um momento mágico, um dos maiores momentos de sua história, né? Com grandes vitórias, né, jogadores, títulos, enfim, o Palmeiras que se reergueu por completo desde 2015, e nós sabemos que um clube de futebol hoje não se dá apenas dentro das 4 linhas, é uma série de fatores, e uns fatores importantes para o sucesso de um clube de futebol é a sua diretoria, e a diretoria do Palmeiras vem fazendo um bom trabalho, né, embora muitos cobrem, né, contratações para o Palmeiras, né, principalmente um volante ponta canhoto, mas a prioridade da diretoria não está sendo essa, né, a prioridade da diretoria está acender a base, né, para o profissional, a base do Palmeiras que vive o maior momento de sua história, né, e somados aos jogadores que já estão no elenco principal, que são jogadores qualificados, formaram um time vencedor, e isso está dando certo. E embora as muitas críticas, né, além da Pereira e Anderson Barros, o Palmeiras está dando certo, né? O Palmeiras hoje é um time muito bom, um super time, um bom trabalho que deve continuar, né? Porque está dando muito sucesso para o Verdão. É isso, pessoal, muito obrigado e até mais. Bom, tá aí, né? Tá aí a opinião do Brunão aí. Se inscreva no Palmeirense de Verdade, se inscreva no canal deles e sigam lá a página Palmeirense de Verdade, que eles são um grande parceiro e eles manjam muito de Palmeiras. Bom, ele está contente, né, com a diretoria do Palmeiras. Acredito que tem grande parte da torcida que também concorda com ele. Ele até citou a grande crítica da torcida em relação à Leila, que é a falta de contratações. Recentemente o Gama fez um texto, né, Levi, falando sobre o elenco do Palmeiras. Ainda não foi para o ar esse texto, ainda a gente vai lançar provavelmente amanhã ou na terça-feira. O Virado Opina que o Gama deu sobre o elenco do Palmeiras. E eu queria saber de você, a principal crítica dessa gestão da Leila é as contratações. Você acha que ela está fazendo certo
e manter ali as contas do clube organizado e tal? Ou você acha que o Palmeiras precisa contratar para manter o nível que ele falou, que o Bruno falou aqui, de um nível extremamente alto de bater campeão em mais de uma competição por ano? Eu costumo falar que o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Para quem gosta do futebol brasileiro, me desculpa, mas é a minha opinião. O futebol brasileiro é nivelado por baixo, os jogadores não são tão bons como muita parte do pessoal fanático por futebol brasileiro, por sua equipe no futebol brasileiro acha que é. E essa pergunta é facilmente respondida com: o Palmeiras perdeu os jogadores que perdeu, e mesmo assim, se você for pegar o elenco do Palmeiras, ou pelo menos o time titular do Palmeiras, quantas equipes são melhores que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Quantas equipes são melhores que o Palmeiras no futebol brasileiro? E arrisco dizer ainda, me desculpe também a outra parcela de torcedores aí que vão ficar atingidos com essa parte, mas se você mistura, por exemplo, a equipe do São Paulo com a equipe do Santos, eu acho que nem isso ainda ficaria do nível da equipe do Palmeiras. A mistura que ele quer fazer. Não, mas aí não é atingindo os torcedores. Inclusive, um aqui ficou bem incomodado agora, como vocês podem perceber, e quis dar risada para poder disfarçar. Não é atingindo os torcedores, mas é o nível do futebol brasileiro. Então, eu tô falando a verdade, cara. O futebol brasileiro é nivelado por baixo, e a equipe do Palmeiras perde esses jogadores. E ainda assim, quantas equipes do futebol brasileiro são melhores que a equipe do Palmeiras? E a outra questão é o seguinte: para mim também entra um pouco naquela síndrome do ter que falar alguma coisa, do síndrome do ter que reclamar. Pô, o time vem ganhando, empilhando títulos, vem sendo o principal equipe do Brasil, junto com o Flamengo e agora recentemente o Atlético nos últimos anos, e a torcida vai ter que falar alguma coisa. Por quê? Porque a síndrome do ter que falar alguma coisa sempre. Só que a torcida não entende que o método que eles estão usando agora tá dando certo, porque todo ano o Palmeiras ganha título. E é título relevante. Não é título Florida Cup e afins todos os anos. Não, são títulos relevantes. Então eu acho que a torcedor também às vezes tem que ter a mão na consciência, porque pesa muito na avaliação. E eu acho que a diretoria do Palmeiras faz um excelente trabalho, cara. Um excelente trabalho. Sinceramente, eu não consigo enxergar tantos pontos assim para falar da torcida do Palmeiras. E como a gente viu ali no vídeo do nosso querido amigo Bruno, ele também está contente com a diretoria do Palmeiras, no final das contas. Assim, eu concordo com os dois. Eu acho que ela tá fazendo um bom trabalho, né? Tanto o Anderson Barros quanto a Leila fazendo um bom trabalho, mas a gente vê, e não só a gente, e alguns torcedores, e o próprio Abel vê que o elenco tem carências. Recentemente ele falou: pô, a gente perdeu vários jogadores e a gente está tendo que repor com garotos da base. E aí isso acaba trazendo um problema, que é o seguinte: e se esses jogadores muitas vezes não estiverem prontos? É o que está acontecendo com o Endrick agora. Tá uma pressão muito grande em cima do moleque, porque, pô, beleza, o Scarpa saiu, então abriu um lugar ali naquele quarteto ofensivo de Veiga, Rony, Dudu, o Scarpa saiu fora, então entra o Endrick e você desloca um pouco o Rony. Não deu muito certo, o Endrick parece que não tá se adaptando, não tá entendendo a função dele no time ainda, e tem muita gente já criticando o garoto. Eu acho que é necessário, às vezes, você contratar alguns jogadores. Eu acho que o Palmeiras precisa de algumas reposições. Perdeu o Wesley, que é um bom reserva, que vem do banco, tá no Cruzeiro agora, vendeu, né, e não trouxe ninguém para repor. Quem entra? O Breno Lopes. O Breno Lopes fez o gol na final da Libertadores. Só, acabou, né? Ele fez aquele gol, fez um gol cagado, acho que contra o Emelec na Libertadores também, mais um gol contra o Santos, né? E só, acabou. Olha o palavreado do comentarista. O que eu falei demais? Nem falei. Cagado. Foi cagado. Foi cagado, é verdade. Gol com sorte, acho que foi mais legal. Cagado, que não tem essa. Cagado, foi gol cagado. Não tem como falar.
muita sorte naquele lance e assim, é um cara que não dá para você contar caso aconteça alguma coisa com o Dudu, por exemplo. Com qualquer um dos 4, tá tendo que entrar o Giovani. O Giovani é um moleque, entra bem ali, é habilidoso e tal, tá sendo preterido pelo Barcelona, é um cara que, provavelmente tem bastante futuro aí no futebol até mundial, uma promessa aí do Palmeiras, mas, assim, não dá para contar que ele vai ser um cara constante. O Palmeiras está indo atrás de alguns jogadores, tem o Richard Rios do Guarani ali, que eu acho que é uma boa reposição, porque vendeu o Danilo, não contratou ninguém. Claro que o Palmeiras chega na final do Campeonato Paulista sem contratar ninguém, porque o Palmeiras está muito acima dos outros times, mano. Tá muito acima dos outros times. E, pô, já ganhou um título, vai ganhar outro. Palmeiras, pra mim, o Palmeiras já é campeão paulista, não tem possibilidade do Água Santa. Hot take aí, ó, hot take. Na hora de cortar, ele não corta esses hot take dele polêmico aí, não. Mas aí ele solta outro, ele solta outro. O Palmeiras é campeão paulista, mano. O Palmeiras vai ser campeão paulista, com certeza. Se não acontecer, é um milagre, mano. Se fosse um jogo, eu acreditaria que o Água Santa poderia ganhar. Mais 2 jogos, é muito difícil essa equipe do Abel perder 2 jogos seguidos ou perder um jogo e empatar outro, sendo que um é em casa. É claro, agora você tá fazendo milagre aí, já eliminou o São Paulo, eliminou o Bragantino e agora vai tentar fazer um milagre contra o Palmeiras. Aí pra mim o Palmeiras já é campeão, mas como tá no texto do Gama e vocês vão ver, provavelmente quando sair esse podcast, ou já vai ter saído ou vai sair bem em breve, precisa contratar, tem carências no elenco. Se o Palmeiras quiser disputar Campeonato Brasileiro e Libertadores sem ter que abandonar um dos dois, coisa que é muito difícil no futebol brasileiro, mas eu acredito que se você tem um elenco como o do Flamengo, como o do Atlético Mineiro, tem como fazer isso. É que é uma circunstância muito complicada, porque você tem que ficar girando ali o elenco, então tem que contratar. Pô, se trazer o Arthur do Bragantino, para mim é sensacional. Chega para, tipo, não sei se para ser titular, porque fica meio difícil encaixar ele ali, mas para mim seria fenomenal. E, pô, acho que de Palmeiras é isso, né, Levi? Acho que a melhor diretoria... Não tem muito o que falar da diretoria. É a melhor diretoria disparada. Não tem por que você ficar aqui ganhando tempo. Ainda tem um vídeo do nosso colega aí, do Bruno, ainda, afirmando que é uma diretoria que, no final das contas, é uma diretoria boa, uma diretoria que merece respaldo, bastante respaldo, então a gente não tem muito o que trazer mais diferente sobre a diretoria do Palmeiras. É a melhor disparada das 4. A única crítica que tem é que não contrata, mas não porque não tem dinheiro, e sim porque faz parte do planejamento. Tá vendo agora para ampliar a capacidade do Allianz Parque de 43 mil para 53 mil, isso vai ser muito bom para o Palmeiras. E é uma direção que está estruturando ainda mais o Palmeiras, e a melhor disparada. Bom, vamos agora pro outro lado, né, da cidade, né? Se for na linha vermelha, da linha 3 vermelha, Palmeiras vai lá fundo de um lado, Corinthians e Itaquera de outro. Vamos para falar da gestão do Duílio no Corinthians. Eu já, de cara, já queria deixar você falar o que você quiser, desabafar aí. Nem fazer uma pergunta. Acho que é um desabafo, cara. Eu vou falar o que penso. Bom, acho que um dos pontos bons aí do Duílio é que ele talvez seja um dos únicos presidentes da história do Corinthians que quer entregar o Corinthians numa situação boa, numa situação azul, se podemos dizer assim, e dar mais importância para o Corinthians fora de campo do que para o Corinthians dentro de campo, que é aquela situação de iludir o torcedor dentro de campo para pensar que tá tudo uma maravilha, que isso já aconteceu muito no Corinthians. Eu acho que isso já aconteceu mais no Corinthians do que... Não, mas eu acho que isso já aconteceu mais no Corinthians do que qualquer outro time dos 4 que a gente está falando aqui. E se você for pegar também o elenco do Corinthians dentro de campo, ele é um elenco, assim, se podemos dizer, bom. A nível brasileiro, que é disputado por baixo, como eu já disse, o Corinthians está aí no bolo do G6, eu acredito que você também deve pensar algo parecido com isso, G6, G7, algo que brigue por Libertadores, então ele é um time bom. Esse seria a visão positiva do lado do Duílio. Agora, a visão negativa, brevemente também, é que o quê? O Duílio é muito, muito criticado, se podemos dizer assim, por agora estar negligenciando dentro de campo. Negligenciando dentro de campo
do que realmente o Corinthians precisa, e ele fala que ele não pode fazer isso, porque se ele fizer, ele vai deixar o Corinthians em más lençóis, vai prejudicar a economia do Corinthians. Ele está sendo sincero, para falar a verdade. Bom, se é que o torcedor quer enxergar essa verdade, né? E quer escutar essa verdade que ele está falando. E então ele já está dando bem na lata, dando bem entender. A situação do Fernando Lázaro, com todo respeito ao técnico, foi parecido com isso também. Os torcedores do Corinthians estavam com uma expectativa lá em cima. Aí chegou o Fernando Lázaro e todo mundo abaixou a cabeça assim, tipo, como um cachorro arrependido, e ficou tipo numa situação meio complicada. Então isso prova aquilo que o Duílio está falando. E a consequência disso pode ser o quê? Para finalizar a análise, a consequência disso pode ser o quê? O Duílio ser o único treinador, o único presidente da história do Corinthians nos últimos 30 anos, algo assim. Eu não tenho exatamente a cravada aqui quantos anos são, mas acredito que seja entre 30, 20 anos, 25 anos, a entregar o mandato dele sem ganhar um título. 0 títulos. Então isso é realmente preocupante. Porque esse é o último ano dele, né? Oi? É o último ano dele, né? A gente tá falando de futebol, e futebol, por mais que você fale o que quiser, sempre vai ser sobre títulos. Sempre vai ser sobre títulos. Então, é complicado. Essa é a minha análise do Duílio aí. Os dois lados da moeda. O Duílio são os dois lados da moeda. E exatamente, os dois lados da moeda. Financeiramente ele está estruturando legal o Corinthians, mas tem alguns erros ali no meio da gestão que a gente tem que apontar, principalmente, primeiro, essa aí para mim só não ganha do próximo cara que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa daí ele bateu o topo da incompetência, que é a Tausa. A gente tem que falar isso aqui. O Corinthians estampou no início do ano passado na sua camiseta o grupo Townsend, e vinha como, tipo, tem um amigo meu, que é amigo seu também, que ficou emocionado, achou que ia ser a Crefisa do Corinthians, como sempre. O advogado do sub-20, né, que é criança, porque é jovem, todos prestam. Eu sei qual que você tá falando, o advogado. Sei nada. E aí, ele ficou muito empolgado, achou que era a Crefisa do Corinthians, e a gente viu que não era, né? Porque o Duílio, ele conseguiu a proeza, o Duílio e seus comandados. Tomou um gol. Melhor falar logo a verdade. Quê? É melhor falar logo de modo escrachado a verdade. Tomou um golpe, porque o mínimo que você tem que fazer, vou fazer uma parceria com a empresa, vou pesquisar sobre a empresa. O endereço da empresa era um terreno baldio, não tinha nada. A sede da empresa. Então, ficou nítido que era um golpe. Para mim, essa foi uma das coisas mais amadoras que eu já vi em questão de futebol, né? De uma diretoria que está tentando ali pregar uma austeridade financeira ali. Para mim, isso aí foi impressionante. Agiu na emoção e não viu a situação. Ele viu o dinheiro, cresceu o olho com o dinheiro. Cresceu o olho com o dinheiro e ele não foi pesquisar. Fechou na hora. Ele falou, não, você é louco, os caras estão devendo um monte aqui, fecha agora, assina um contrato. E aí não recebeu nem o dinheiro e a situação ficou um pouco complicada. Tomou o golpe do Ilhão. Tomou um golpe. Agora ele está tentando viabilizar aí uma parceria aí com a Arena, né? Você acha que você tem essa informação aí, que quer ter mais propriamente do que eu, para tentar gerar aí, ganhar R$1 bilhão pro Corinthians e ajudar pra caramba, né? Pra pagar a Arena, né? O Corinthians, ele tá com... Pra falar a verdade, eu não tô muito por dentro desse assunto, né, dos moldes do negócio, mas eu realmente sei que o Corinthians está com uma estratégia para quitar a Arena de uma forma mais rápida, podemos dizer assim, do que o acordo que foi feito no início do processo e já foi meio que reformulado várias vezes durante o comando do Duílio. Acho que uma das negociações que o Duílio mais trabalha e faz manobra, então já reformulou aí mais de 3 vezes, acho que esse acordo da Arena. Então, eu acho que nesse ponto são pontos positivos do Duílio. Se ele consegue fazer bons acordos e remodular sempre que possível. Tirando esse da Tausa, o resto foram bons acordos, né? Conseguiu ali name right da Neoquímica, né?
coisa que o Corinthians não tinha antes, pô, demorou muito para ter. Então, o que peca mesmo é a questão dentro de campo, né? A torcida criticava muito o Roberto de Andrade, acabou saindo da equipe agora. Por conta dos torcedores, de tanto que os torcedores... Bom, a Gavião fez uma nota oficial e pediu, ó... cabeça do Roberto de Andrade. A Gaviões, a famosa diretoria do Corinthians, né? O presidente da Gaviões é o presidente do Corinthians. Mas isso daí, cara, o presidente é o presidente do Palmeiras, o presidente do torcida independente é o presidente do São Paulo. Não, pera aí, daqui a pouco eu vou ler uma coisa aqui pra vocês. Não, eu só acho que, tipo, fazendo um comentário rapidinho, só pra fugir muito foco, mas eu acho que só aqui no Brasil mesmo que a torcida organizada tem um poder, assim, sobre a equipe que a gente não entende. E é complicado de até falar, mas eles são meio que subdonos ali das equipes, né? O que acontece dentro das... Mas lembrando, torcida organizada, a gente gosta de você pra caramba, tá? O problema a situação é a parte da agressão, da parada ali, que a gente não concorda muito, mas a festa que vocês fazem no estádio, vocês são muito importantes, porque grande parte da comoção que a torcida faz no estádio é por conta da torcida organizada. Mas é isso, o Corinthians eu acho que tem uma gestão ali mediana para boa, eu acho que se ganha um título, aí todo mundo avalia de boa forma. Se não ganhar, muita gente vai criticar muito, mas a gente também tem que entender que o Duílio pode entregar para o próximo presidente o Corinthians com muito menos dívida, e se esse acordo da Arena aí der certo, de diminuir tanto a dívida da Arena, vai ser ótimo para o Corinthians, porque o que diferencia hoje do Corinthians poder fazer o investimento que o Flamengo faz, é essa dívida da Arena gigantesca, e algumas outras dívidas também, mas principalmente a dívida da Arena gigantesca. O Corinthians tem o mesmo poder financeiro que o Flamengo, a questão é que o Flamengo passou pela fase de reconstrução ali, e conseguiu se reconstruir, e agora ele desfruta. Não acho que é poder, eu acho que é potencial. O poder financeiro potencial. Ele é muito grande. O potencial do Corinthians é talvez o mesmo tamanho do Flamengo pela mídia que é o Corinthians, né? Mas o poder financeiro do Corinthians hoje não é... hoje, para brigar com Palmeiras e Flamengo é complicado, cara. Palmeiras com a Crefisa e o Flamengo com todos mas a questão que eu falo é que questão de arrecadar dinheiro, o Corinthians tem o potencial, como você falou, o potencial do Palmeiras, pode ser a palavra certa, tá? Palmeiras do Flamengo, acho que até mais que o Palmeiras, porque a torcida do Corinthians é muito grande. Só que o problema é que as dívidas levam muito dinheiro. E a dívida do Corinthians é enorme. A dívida do Corinthians é uma das maiores. Exatamente. E o Corinthians já é uma coisa muito diferente dele conseguir sobreviver e disputar títulos nessa situação. Porque a gente vai ver agora o próximo time que a gente vai falar. E ele já tá falando desde o começo do episódio, que ele quer falar, que ele não aguenta mais. Ele tá falando desde o começo, ele tá com direta, pois o cara tá esperando. Seu momento vai chegar, sabe aquele momento? Seu momento vai chegar de brilhar. Vai chegar, vamos chegar logo, só vamos concluir aqui o Corinthians. E é que pra mim a próxima que vai vir é a pior de todas. Pra mim, eu acho que só fica atrás da do Palmeiras, né? De questão entre os quatro, né? Com gestão financeira muito boa. Parentes pro negócio da Tausa, beleza. Dentro de campo, um pouco negligenciado, mas nem tanto assim. Porque a gente tem que lembrar o time que o Duílio pegou, que era um time horroroso. O Duílio pegou um time horroroso. O Duílio é o rei das negociações de graça. De graça, mas ele conseguiu trazer jogadores de qualidade de graça. Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que tava, qualquer cara que tava passando na rua ele trouxe. Renato Augusto, Roger Guedes. Pô, o Yuri não foi de graça, né? Mas conseguiu um empréstimo, vai gastar uma grana agora no Yuri, mas conseguiu viabilizar essa negociação. Que, pô, quando ele assumiu era praticamente impossível, impensável o Corinthians fazer um investimento desse. Então, o Corinthians conseguiu fazer algumas contratações, mesmo nesse período, que possibilitam, mesmo um time em reconstrução financeira, brigar pelos títulos aí. E se der tudo certo, eu acho que se o Corinthians conseguir fazer alguma contratação ou outra, trouxe recentemente o Barleta, que agora também investiu um dinheiro, se não me engano, com 6 milhões de reais. É um dinheiro bom também, é uma aposta, querendo também. Mas é uma posição carente do Corinthians.
Fausto Vera também foi um dinheiro que o Corinthians investiu, só lembrando aí. E agora o Barleta. Mas acho que da parte do Corinthians é isso aí. Eu avalio como mediana, mas que dependendo do seu final do mandato, aí com título ou sem título, pode subir para boa ou pode ficar ali na mediana para baixo, porque como eu te falei, que vai ser lembrado dentro do campo, são os títulos. Então isso daí é algo que está cravado no futebol e que infelizmente nós não podemos mudar. Sim, fazendo um paralelo com o grande rival, né? O sonho do torcedor corintiano é que o Duílio seja o que o Paulo Nobre foi pro Palmeiras, tá ligado? O presidente que reestruturou o time, não ganhou nenhum título. Aliás, eu não lembro se ele tá no comando da equipe em 2012, eu acho que não, ele assume logo em sequência. Ele assume na Série B, se não tô enganado. E agora o Palmeiras virou o que virou. A esperança, acho que do corintiano, se não ganhar um título, é que isso aconteça, né? Bom, agora vamos finalizar, né? Vamos ir pro último time, tão aguardado, que já começo falando de longe, é a pior disparada, pior diretoria. E a gente vai trazer aqui o Gabriel do Sincero Santos, parceiro aí da nossa página do Instagram. Tem canal no YouTube também, sigam ele lá. E vou botar o vídeo aqui para vocês. Fala, galera do Virada Paulista Podcast. Aqui quem fala é o Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Estou aqui para falar sobre a gestão Rueda no Santos. Bom, a gente tem que dividir isso em duas partes. A primeira financeira, onde você pode dar uma nota 7 para o Rueda. Eu não dou 10 por alguns motivos. Ele realmente tirou o clube da UTI, nesse quesito financeiro. Só que, se você parar para analisar, ele renegociou as dívidas para o Santos continuar pagando essas dívidas depois da gestão dele, fez venda de jogadores de forma barata, por exemplo, Pituca, Luan Pérez foram valores baixos. Continuando aqui falando dessa questão, ele virou as costas para o futebol, então você perde sócio, você perde prestígio, você perde patrocínio, porque o futebol está largado e seja que Deus quiser, porque ele realmente só focou na parte financeira, achando que isso não teria um reflexo lá na frente. Continuando nessa parte financeira, como estou falando, inclusive as contratações que ele fez, por exemplo, Angulo, 500 mil por mês, Ricardo Goulart, se eu não me engano, chegava em torno de 700 mil por mês, foram investimentos errados. Então prova que no financeiro ele soube arrumar um pau, aí você tem que dar uma nota no máximo 2 ou 3. Porque ele provou não entender tanto de treinador, por exemplo, o sonho dele era o Lisca, e quando esse sonho foi realizado, a gente viu como foi, terrível. Outra coisa, reforços. Se você não contar esses 4 últimos reforços que o Rueda trouxe para o Santos, ele trouxe, se eu não me engano, quase 30 jogadores, onde no máximo só 5 jogadores corresponderam, que é o caso do Soteldo, do Fernandes, o Carabarral que está começando a jogar bem. E tirando esses jogadores, nenhum correspondeu acima da média. Então prova que ele não soube investir no futebol e também prova que não manja nada de futebol. Inclusive uma coisa que irrita muito o torcedor do Santos é que ele não contrata, inventa algumas desculpas que depois é desmentido por outras pessoas da diretoria ou pela própria imprensa. E uma coisa que também irrita no Rueda é que ele só vai contratar quando o clube está pressionado ou com perigo de rebaixamento. Se esse perigo não existisse, ou se o Santos pelo menos conseguisse manter tranquilamente no meio de tabela, o Rueda não teria contratado nunca, tá certo? Bom, gente, tá aí um resumo da gestão Rueda, tomara que vocês tenham gostado. Acho que o Gabriel resumiu bastante. Eu ia até trazer uma fala do Rueda aqui, mas acho que não vai dar tempo, mas basicamente uma fala que saiu na Folha agora, dele falando que basicamente ele não vai ceder à pressão da torcida, porque ele não pode, porque o Santos não tem dinheiro. Ele abre para todo mundo e fala que o Santos atualmente tem em caixa 900 mil reais. Isso é muito pouco para um clube de futebol. Muito pouco mesmo. Não é o salário do Roger Guedes no Corinthians. Só para vocês terem uma noção. É uma coisa absurda. Acho que o Rueda, para mim, ele compete para ser um dos piores presidentes da história do Santos. E ele bota o Santos, já botou 2 anos seguidos. Assim, claro, não só ele, né? Mas ele ajudou bastante com algumas decisões que ele tomou, mas botou 2 anos seguidos na luta contra o rebaixamento.
3 anos seguidos fora do Paulista, e o Santos está entrando, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, na minha visão, como forte candidato a ser rebaixado. Porque é um time que é totalmente montado no modo aleatório. Quem tiver de graça, o Santos vai lá e contrata, e diferente do Duílio, que no Corinthians que contratou jogadores bons de graça, o Santos contrata jogadores ruins de graça. O Camacho, o contrato dele ficava até o final de 2022 com o Santos. E o Santos renovou com ele, por quê? Com a explicação de que era barato e que ele era bom de grupo. Então, com essas características ali, você não precisaria ir atrás de outro jogador. E aí, o contrato do Camacho é renovado até 2023. E aí, o que acontece? Alisson é contratado, justamente porque é bom de grupo e é barato. Então, assim, não faz sentido nenhum. A gente vê esse exemplo aí, a bagunça que é, como essa diretoria não manja nada no futebol, uma diretoria bem amadora no quesito futebol e no quesito financeiro, o Gabriel elogiou, mas eu vou criticar também, e se você quiser você pode discordar de mim, mas, pô, a gente acabou de ver o Santos tentar implorar para o Ângelo ir para o Flamengo, que para mim isso é um pecado. Para mim, vender promessa para time brasileiro é uma vergonha. E o Santos queria muito para poder fazer contratações, coisa que não caiu nesse torcedor, não ia fazer, e para poder pagar as contas. E já fez isso outras vezes. Vendeu o Kaique, que tá jogando lá na Espanha, até esqueci o nome do time, agora o Almeria, tá jogando no Almeria, vendeu por 8 milhões de euros. O Levi até na época achou uma boa venda, mas já pintou notícias aí que o Barcelona estaria interessado nele. E o Barcelona tinha prioridade de compra. Tem notícia, que você não tá informado. Você não tá informado. Nesse podcast aqui tem um integrante torcedor do Barcelona que pode trazer essa informação muito melhor que eu, mas eu acredito, cara, Barcelona com a melhor defesa da La Liga, para buscar uma água, um Gatorade, torcedor santista me perdoa, mas eu acho que ele tem vaga lá na Catalunha. Mas é um jogador novo, é um jogador de 18 anos, ele pode evoluir. O Barcelona não tá contratando ele para agora, pode contratar ele para depois de muito tempo. Não, a gente não sabe, é um jogador que para mim foi barato, vendeu no desespero. E outra, a questão não é só tipo essa informação aqui do Barcelona, a questão é o seguinte: o Santos vendeu para o único lugar que talvez o Santos não poderia vender, que era para a Espanha. Por quê? Porque o Santos deve um dinheiro do fisco lá do Neymar, da venda do Neymar, e aí esse dinheiro não vem para o Santos. Então foi uma venda que vendeu no desespero e nada. E aí tentou fazer a mesma coisa com o Ângelo agora. Eu tô vendendo no desespero um jovem jogador, e já tem notícias de que... trocou o empresário, né? O Ângelo trocou o empresário. Trocou empresário. Porque meio do ano, provavelmente, ele vai sair. É o Giovanni Bertolucci, que se eu não tô enganado, o Santos tem uma dívida com ele. Então, é complicado. Provavelmente vai vender o Ângelo e ele vai querer uma parte do dinheiro para ele. Então, é uma situação muito difícil. E, teve a oportunidade de vender jogadores que, 32 milhões do Zanocelo, o Vasco ia dar à vista, e o Santos não aceitou. Agora o Zanocelo pediu para não jogar e o Santos tá lá. E não vai jogar e não vai ser vendido, o Santos tenta uma troca por ele. Quem vai querer o Zanocelo trocar? Alguém pelo Zanocelo decente? Ninguém. O Zanocelo é um jovem jogador, que muita gente acha que tem potencial, eu já não sei mais, já perdi a esperança com ele, tem 22 anos e até agora ele não mostrou alguma coisinha de bom, mas nada perto das coisas ruins que ele mostrou. E, recusou 4 milhões de dólares no Lucas Braga também, que era um dinheiro, eu acho que é um dinheiro, muito dinheiro num jogador que é reserva. E aí agora é muito complicado essa diretoria do Santos, muito amadora. O Rueda já trouxe algumas declarações, e aí essa eu quero até que você comente, se eu tô muito maluco de achar isso, ou se eu tô certo, porque ele fala que o Santos não é do patamar de Palmeiras e Flamengo. E não é, mas ele não pode falar isso. Eu não sei se você entende a situação. O Santos hoje não tá no patamar desses dois times, mas ele, como presidente do time, ele não pode falar, expor a situação, não pode ter um diretor de futebol que chega e fala que o Santos foi negado por 22 jogadores. Quem vai querer ir para esse time? Só tem notícia ruim, é só coisa ruim. Ninguém quer vir para o Santos hoje.
você entende isso? Tipo, você concorda comigo que essas falas, apesar de ser verdade, ele não deveria falar? Porque às vezes a sinceridade pode atrapalhar ele em alguns quesitos. Eu acho que são falas polêmicas, mas que eu não sei definir se ele está querendo ser sincero com o torcedor ou estampando certas verdades na cara do torcedor que está indo. Acho que ele está justificando, né? Ou se ele tá mesmo só querendo limpar a imagem dele, né? Tipo, o Santos, ele não tá no nível desses times e eu tô fazendo o que eu posso. Então, não sei qual que é as duas situações. Eu acredito que a análise para os dois lados está correta. E vamos seguir com o freestyle de Guilherme Campos detonando na diretoria santista. Só pensei, até a última coisa para falar. É uma diretoria muito amadora, não pensa em nada no futebol, parece estar mais preocupada com o marketing do que com o futebol dentro de campo. Só que se ficar com esse time, se o time chegar na Sul-Americana, que é dia 5 do próximo mês, se eu não estou enganado, 5 de maio, não lembro a data exata, chegar na Sul-Americana e no primeiro jogo contra o Grêmio, em Grêmio, e tomar um pau dos dois times, que a gente nem sabe qual é da Sul-Americana, mas, um exemplo, empata na Sul-Americana jogando nada, chega contra o Grêmio e toma um pau. 3-0 pro Grêmio lá. Aí vai fazer o quê? Demitiu o Dario Helman. Esse tempo inteiro que o Santos tá treinando, porque eu já vi stories do senhor Natan, que diz lateral, no Rio de Janeiro, e ontem, tá treinando? Não sei. Natan é outro cara que eu não preciso nem comentar. Vocês têm uma dívida de 6 milhões com o Vasco por causa desse jogador aí, que eu não sei se é jogador ou se ele é trapper, porque você abre o Instagram dele e ele tá lá, aqui, ó, a carinha dele aqui assim, ó, aí ele fica aqui, ó. Ela sabe que é little hair, mas que não sabe. Pô, pelo amor de Deus, velho. Aí chega em campo, o cara não sabe fazer nada, o cara é freestyle, mano. Eu quero esse corte no Instagram. Semana que vem, rapaziada, vocês vão ver esse corte. Esse corte vai estar. Vai ter o corte do Gabriel falando e vai ter o meu corte também. Porque eu não sei o que ele é, você fica lá fazendo cara no Instagram. Não que eu não acho que ele tem que fazer, tá ligado? Só que, mano, acho que é muita marra pra pouco futebol, velho. Eu vou chorar. É simplesmente isso, é uma dívida gigantesca. Aí beleza, trações erradas. O João Lucas, do Cuiabá é 8 milhões de reais. Não faz sentido. O Joaquim, do mesmo Cuiabá, 16 milhões de reais. Não faz sentido, velho. Não ter dinheiro e gastar dinheiro com esse cara. Mendonça, 500 mil por mês, velho. É brincadeira. Outra coisa. Pede Mendonça para você. Slow Mendonça, porque ele não corre. Segundo o Noronha sempre fala, Slow Mendonça, ele não corre. Aí você tem, o último, para encerrar, você rescinde o contrato com um goleiro que estava no seu time, rescinde, 1 ano e pouco depois, você contrata o mesmo goleiro, velho. Não faz sentido. Você pagou o dinheiro para rescindir com o cara, e aí você vai contratar ele de novo? Não faz sentido nenhum. Pra mim é isso, pior diretoria disparada, tá um caos. É isso aí, Levi. Se você quiser já fazer suas considerações finais, já se despedir. Rapaziada, vocês tiveram a melhor parte, puro suco de Guilherme aí, no freestyle. Vou apelidar como freestyle aqui, não tem o Kai Black, mano, freestyle dele lá. O Acarrasta também, o Acarrasta, pra quem gosta de trap aí, mandou um freestyle aí no podcast aí faz um tempo. Assim, foi o freestyle de Guilherme Campos aí sobre o Santos, muito engraçado, muito engraçado. Eu tentei me segurar aqui para não dar umas risadas mais escandalosas aqui, mas tava muito engraçado. E eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que a gente produziu aí o que a gente pôde para vocês. Trouxemos com carinho aí parte de opiniões de outras pessoas sobre as situações a diretoria de suas equipes também. E eu acho que a gente conseguiu pelo menos passar os pontos principais de cada equipe, e isso é o mais importante. Então, é isso aí, rapaziada, vamos se despedir aí desse jeito, um pouco mais bem-humorado, né, mas é porque para falar desse Santos tem que tentar ser com bom humor, né, porque a situação é muito complicada, senão a gente vai sentar e vai chorar aqui, porque a situação é difícil. Então, rapaziada, a gente discutiu dos 4 times de São Paulo aí, a gente viu que a do Santos é a pior disparada, do Palmeiras a melhor, assim, não sei se disparado, a gente pode falar também. Corinthians ali em segundo, São Paulo em terceiro, a pior de todos os Santos.
talvez a pior da história. Reforçou 2 vezes na mesma frase. 2 vezes tem que falar, porque tem que bater no peito e falar uma coisa dessa. Bater na mesa e falar uma coisa dessa. E é isso aí, Levi, se despede aí da rapaziada. Muito obrigado, rapaziada, por mais um episódio aí. Vejo vocês em breve. E espero aparecer com mais sequência aqui nos podcasts. Nosso novo formato gravado por vídeo. Até a próxima e fui! É nóis, rapaziada. Falou!